Bom, gente, trazendo para vocês um pouco da ideia de juros simples ou de uma compra feita a crédito. Trouxe aqui as possíveis fórmulas que a gente pode utilizar nos juros simples. A primeira e mais simples é a dos juros, que é igual ao capital vezes o I, que é a taxa, vezes o T, que é o tempo. E assim, se a gente tiver na questão o capital, a taxa e o tempo, a gente consegue descobrir qual os juros é um acréscimo calculado sobre o valor inicial de uma aplicação financeira da nossa aplicação ou compra feita no crédito. Outra possibilidade de questão envolvendo juros simples é quando envolve o montante, que a gente caracteriza com a letra M, que nada mais é do que o C mais os J, que é o nosso capital mais os juros. Então, quando a gente pega a questão de juros simples, ela pode vir de várias maneiras. Ela pode pedir os juros, o capital, a taxa, o tempo ou o montante. A gente tem que brincar substituindo na nossa fórmula para assim encontrar o que a questão nos pede, beleza? Uma dica bem importante, é sempre bom a gente organizar todas as nossas informações para quando a gente for substituir na nossa fórmula, a gente não interpretar de forma diferente, para a gente não mudar o que cada letra vai representar na fórmula. Bom, agora eu trouxe dois exemplos que a gente pode encaixar bem os juros simples para a gente resolver e tirar todas as dúvidas. Trazendo a primeira questão, vamos ter o seguinte: quanto rendeu uma quantia de R$ 1.200? Então a gente pode organizar a quantia que a gente tem, que é o valor de R$ 1.200, sabendo interpretar a questão, a gente vai conseguir encaixar todos os valores em algumas das letras. Dependendo da fórmula, sempre vai sobrar uma das letras, que vai ser a nossa incógnita, que vai ser justamente aquilo que a gente tem que encontrar. Aplicando a juros simples com a taxa de 2%, então o nosso I aqui é igual a 2%, e a gente tem que prestar bem atenção quando ele diz ao mês. Então a gente também escreve aqui, ó, ao mês, porque a gente sempre tem que deixar a taxa relacionada na mesma casa que o tempo, beleza? No final de 1 ano e 3 meses, então o tempo é igual a 1 ano e 3 meses. A gente tem que deixar na mesma unidade o tempo e a taxa, como eu disse. Se a taxa já está representada ao mês, fica mais simples a gente representar o tempo todo em meses. A gente não pode botar, sei lá, 1,3, feito tem aqui 1 ano e 3 meses. A gente tem que transformar todo o tempo em meses. E a gente sabe que 1 ano tem 12 meses, com mais 3 meses que a gente tem aqui, a gente vai ter ao todo 15 meses. Outra coisa importante é a taxa. A gente não pode simplesmente chegar lá e botar 2, porque ela está representada como 2%, e 2% é a mesma coisa da divisão entre 2 sobre 100. E aqui a gente não precisa nem fazer cálculo para encontrar o resultado. Utilizando o jogo da vírgula, a gente sabe que o resultado vai dar 0,02, porque aqui a gente tem 2 zeros, então a vírgula vai andar 2 casas decimais para a esquerda, beleza? Munido de todas as informações, agora a gente pode substituir na nossa fórmula mais simples, porque nessa primeira questão ele não fala de montante, ele quer descobrir qual vai ser os juros. Se a gente observar, a gente já tem o C, que é o nosso capital de 1.200, temos o I, que é a nossa taxa de 2%, que é 0,02, e para finalizar a gente tem um tempo já transformado em meses, que ele vai ficar aqui 15 meses. Vamos substituir na fórmula. J de juros, que é o que a gente está tentando encontrar, temos o 1.200, que é o nosso capital, vezes a nossa taxa, que é 0,02, finalizamos com 15, que é a nossa quantidade de meses. Temos várias formas de resolver essa multiplicação, esse produto de fatores. Podemos pegar o 1.200 e já multiplicar pelo 15 e depois multiplicar por 0,02, ou a gente pode fazer de um jeito mais simples, que a gente não vai precisar calcular quase nada. Observa, juros é igual a 1.200 vezes esse 0,02, eu posso transformar numa fração que vai ficar 2 sobre, como eu tenho que voltar as casas decimais para a direita, cada casa que ela andar a gente vai acrescentar um zero. Então a gente vai ter aqui sobre 100 vezes 15, só para repetir. A gente aqui, como tem uma multiplicações entre frações, a gente tem que seguir o seguinte:
multiplica todos os de cima e todos os de baixo. Como embaixo a gente só tem o numeral 100, a gente repete ou multiplica por um que vem acompanhado desse 1.200 e desse 15, caso a gente esteja falando de números racionais. Como é uma multiplicação, eu posso cortar os zeros. Eu posso pegar esse zero com esse zero, esse outro com esse daqui, e a gente vai ter uma multiplicação bem simples de 12 vezes 2 vezes 15. 12 vezes 15 a gente pode fazer aqui, ó, 12 vezes 15, vamos ter 2 vezes 5, 10, sobe 1. 5 vezes 1, 5 com 1, 6. 1 vezes 2 dá 2 e 1 vezes 1 dá 1. Passa aqui, ó, adição 180. E a gente agora tem 12 vezes 15 dá 180, vezes 2, que é o que falta a gente multiplicar, vai dar 0. 16 sobe 1, 2 vezes 1, 2 com 1, 3. Então aqui a gente tem que os juros dá igual a 360. Então a gente pode observar que os juros dando R$360, voltando para a questão, ele diz quanto rendeu a quantidade de R$1.200 aplicada a juros simples com a taxa de 2% ao mês no final de 1 ano e 3 meses. Então, a gente aplicando R$1.200 com a taxa de 2% no tempo de 15 meses, a gente vai ter um rendimento de R$360. Agora vamos ver a segunda questão, como vai funcionar. Como a segunda questão envolve o M, que é o nosso montante, então podemos utilizar essa fórmula junto com essa fórmula ou apenas essa segunda fórmula que a gente consegue encontrar o mesmo resultado. Vamos ler a questão. Um capital de R$200, então ele já sabe que o nosso capital é de R$200 aplicado a juros simples com uma taxa de 4% ao mês. Então aqui a gente tem 4% ao mês. Resultou num montante de R$480. Então ele está dizendo que o montante é R$480 após um certo tempo. E ele pergunta qual foi o tempo da aplicação. Então aqui ele quer encontrar o tempo da aplicação, que a gente investiu R$200 a uma taxa de 4% ao mês e teve um resultado junto com um montante. Então, se a gente observar, os juros aqui seria de R$280, porque eu posso substituir na fórmula e encontrar a diferença entre o capital e os juros, que resulta justamente no nosso montante. Então, aqui ele quer saber o tempo que esses R$200 se tornou 480 numa taxa de 4% ao mês. Vamos substituir na fórmula. A gente tem o M, que é 480, igual ao capital, que é 200, vezes 1, que já é da fórmula, mais I, que é o nosso 4%, que a gente também não pode errar e colocar o numeral 4, é 4 sobre 100, que isso daqui vai retornar em 0,04. O tempo pela taxa C ao mês vai resultar também em meses. Então a gente tem 1 mais I, que é 0,04, vezes o T, que é o que a gente quer descobrir, e vai ser a nossa incógnita, beleza? Resolvendo isso, vamos ter 480 igual, a gente tem que observar que é um número multiplicando todo o parênteses, então vai ser uma distributiva. Então vamos ter 200 vezes 1, que é esse primeiro valor, mais 200 vezes 0,04T, que é a nossa incógnita, beleza? Resolvendo, a gente tem 480 é igual a 200 vezes 1 dá o próprio 200, mais 200 a 0,04. Então, multiplicando, a gente tem 200 vezes, aqui eu posso botar 4 sobre 100, que é a representação fracionária desse número decimal. Posso cortar aqui, ó, 0 com 0 e o outro 0, a gente vai encontrar um resultado de 8, beleza? Então a gente aqui vai ter 8T. Bem simples quando a gente transforma
o valor decimal em fração, que a gente pode simplificar e não perder tempo. Voltando à nossa conta, temos 480 igual a 200 mais 8t. Esse 200 está positivo, a gente tem que passar para o outro lado, então a gente vai ter 8t igual a 480 menos 200. 8t vai ser igual a 480 menos 200, a gente vai ter 280, beleza? T igual a 280 dividido pelo 8 que estava multiplicando, ele passa dividindo. Fazendo a divisão, a gente vai ter o seguinte: 280 dividido por 8, a gente pode usar o 28, 8, 16, 24, então 3, sobra 4 aqui, ó, baixa o 0, o número multiplicado por 8 que dá 40, a gente tem 5. 5 vezes 8, 40, resto 0. Então aqui o T vai ser igual a 35 meses. Dá aquela força, ajuda com o like, é nóis!